Bom, falei para vocês que eu estava fazendo marmelada. E aí eu saí correndo no meio do vídeo porque tava saindo fora. Olha só, gente. Aqui, ó. Espera, deixa eu ver se dá para ver. Minha marmelada de... Eu tô fazendo de uma mistura de... não sei como dizem no Brasil, abicoca. Abricoca, abricoca e pesca, né? Isso aqui é a pesca e essa amarelinha é a bicoca. Aqui a gente tem essa vantagem de ter a fruta natural. Esse ano não foi muito bom porque esse ano nós tivemos muita chuva, então a fruta não veio muito bem, né? Mas é isso. Tava contando para vocês das minhas histórias, né? E agora a gente vai fazer um bate-papo. Vou contar para vocês. Não vou me alongar muito porque não quero também ser chata, né? Mas eu queria falar para vocês do quando a minha relação com o Paulinho começou já a desmingolar, já quando a filha dele veio morar com a gente. Depois disso, a gente começou a brigar muito, né? Ter muitas discussões e tal. Até falei no vídeo anterior das nossas crises de ego, de egoísmo, de orgulho e tudo mais. Mas o que deu mesmo assim o boom final na relação foi que o Paulinho começou a beber muito, né? Já fumava muito, mas começou a beber ainda mais e começou a ficar um pouco agressivo, né? Assim, não me agredir fisicamente, mas me agredir com palavras, dizendo coisas que não eram bacanas, que eu não gostava e que aí, na verdade, não tinha como me defender, eu só tinha ele, né? Então, para mim, ele era o meu alicerce. E aí a gente acabou que eu fui começando a ficar desmotivada, foi acabando aquele amor que eu tinha por ele, foi diminuindo aquela vontade de fazer sexo com ele, eu não conseguia mais sentir o cheiro, começou a ficar uma coisa um pouco, quem já passou por isso sabe, né, vai começando a ficar uma coisa um pouco insuportável, então tudo que ele falava para mim já não entrava muito bem, eu já comecei a sair sozinha, comecei a ir para os shows sempre sozinha, para o teatro sozinha, sempre adorei teatro, show, tudo mais. Então eu comecei a sair muito sozinha, ia fazer as coisas sozinha. E ele ficava sempre em casa estudando, não queria sair. Então isso já foi nos distanciando, né? E aí quando aconteceu em 2001, final de 2001, eu fui para Belém do Pará e aí até... eu queria mostrar para vocês, mas acho que tem na minha página da internet as matérias que eu fiz, que eu já tinha lançado o CD, tudo no final de 2001, eu fui para Belém do Pará para fazer um lançamento do disco em Belém, apresentar o disco, né, para os paraenses, rever a minha família, rever os meus sobrinhos e tudo, e eu sempre tive uma relação mais estreita com os filhos do Miguel, com a Eliane, o Ricardo e o Júnior, os filhos da Ruth, né? Porque eram mais próximos da gente, sempre foram muito mais próximos do meu irmão Miguel. E os mais chegados mesmo, os mais íntimos, era a Carol e o Adelso, porque a gente morou em São Paulo praticamente toda a adolescência deles, a infância deles, né, foi em São Paulo. E eu sempre saía com eles, eu levava eles para o cinema, eu e o Paulinho, a gente fazia o papel de pai e mãe, porque o Cláudio trabalhava sempre, a Ivone era sempre em giro pelo mundo, e aí esses meninos ficavam ali, a gente que tomava conta, eu um pouco, o Will um pouco, a Rosângela ia até para a escola, né, fazer reunião para os meninos, porque a Ivone não estava. Bom, mas isso é a história da Ivone, não é da minha competência, né? E aí, assim, o Paulinho é sempre presente, sempre amigo, cuidava dos meninos como se fossem nossos filhos. E aí fui para Belém, né, para fazer esse lançamento do disco, fiz várias matérias em jornais, fiz um show, uma canja num bar de Belém, que até pouco tempo passei por lá e vi, né, com músico, tem tudo na internet. E aí, na volta,
A ideia era voltar com o papai de ônibus, né? Trazer ele para São Paulo para passar o Natal e o Ano Novo com a gente, porque ele queria passar o Ano Novo e o Natal comigo, a Ivone, o Paulinho, o Cláudio e as crianças, né? A Carol e o Adelso. E aí a gente veio, essa viagem foi muito importante na minha vida, porque nós viemos conversando, ele me contando as histórias, um pouco da infância dele, um pouco da mãe dele, né? Gente, 48 horas de viagem, não dava para ficar calado, eu tinha que falar, né? A gente nunca tinha conversado na vida, e eu acho que esse foi o momento que nós conseguimos, em 48 horas, a gente conseguiu conversar, né, de pai para filha, e conseguimos, eu acho que, manter uma relação de perdão mútuo, perdão da minha parte, perdão da parte dele. Chegamos em São Paulo, passamos o Natal, foi uma grande festa, tudo, só que Paulinho bebia muito, né, sempre bebendo muito. Nós tínhamos passado o Natal, e quando a gente acordou, que a gente ia almoçar e tudo mais, a Nikita e a Gabi, eu achei a foto, gente, eu achei a foto da Gabi e da Nikita, que eu falei que eu queria mostrar para vocês. Eu achei a foto das minhas lindas. Cadê? Tinha achado a foto delas, eu tinha deixado aqui, que eu queria mostrar para vocês. Espera, tá? Cadê? Ah, caramba. Por que toda vez que eu falo achei. Aqui, ó. Aqui tem a foto da Gabi. Aqui é até melhor para ver que não tem. Que sou eu, a Ivone, a Carol, o Adelso, a Gabi e a Nikita, né? Era a minha família, era meu xodó em São Paulo. Entendeu? E aí, no almoço, a Ivone já tinha ido para casa dela, tudo, né? E nesse almoço, a Nikita e a Gabi começaram a brigar por um pedaço de pão, uma coisa assim. Começaram a se atacar as duas, né? E aí o Paulinho tinha um rolo de jornal que ele usava para bater nelas quando elas faziam alguma coisa errada, ou brigavam, ou se atacavam as duas e tal. Porque também a Nikita era a proprietária da casa e a Gabi veio depois. Então a Gabi era ainda muito, muito atacada no Paulinho, né? Muito chegada no Paulinho, e a Nikita era muito chegada comigo. E aí as duas começaram a se pegar, né? E o papai sentado na mesa e o Paulinho pegou o jornal e começou a bater nelas, assim, a bater muito forte nelas, e eu entrei no meio. Eu entrei no meio e falei, para, Paulinho, não bate nas bichinhas, que elas não entendem o que elas estão fazendo, não sei o quê. Ele virou para mim e falou, você quer apanhar também? Você quer também? Tem para você também. E aí virou o jornal em cima de mim, e aí meu pai viu aquilo, meu pai ficou duro, e aí depois meu pai já foi pro quarto se deitar, e aí à noite já começou a passar mal, com muita dor de cabeça, começou a subir a pressão do papai. E aí eu dei remédio para ele, tudo para baixar a dor de cabeça, só que eu não sabia que o papai tomava remédio para pressão e não podia beber. Ele não tinha contado nada disso pra gente, né? E aí, gente, ele começou a passar mal, só que aí, quando foi de manhã, que ele estava muito mal, a gente viu que ele estava muito mal, a gente correu com ele para o pronto-socorro, e aí quando chegou no pronto-socorro, ele já teve um outro AVC, aí o rapaz falou, olha, seu pai teve um AVC, e aí agora acabou de ter um outro AVC. Aí eu tinha as minhas amigas, a Márcia, a Lauriene e tudo mais, eu liguei para a Márcia, não sei se foi a Márcia ou foi a Lauriene, uma das duas conseguiram para mim no hospital onde elas trabalhavam, ali no bairro japonês, né, na Liberdade, e a gente conseguiu transferir meu pai para lá, né, e isso foi uma questão de uma semana, porque aconteceu depois do Natal, e aí quando foi no Ano Novo, que o papai já estava no hospital internado, né, meia-noite, com os fogos e tudo mais, ele teve um outro AVC muito forte, muito potente, e aí faleceu, e 2 horas da manhã ligam para nossa casa dizendo que o papai tinha falecido, que precisava ir de manhã cedo, levar roupa para ele e tudo mais, porque ele tinha tido um infarto fulminante, um AVC, um derrame fulminante, e
não resistiu. E aí a Ivone tinha, nessa época a Ivone estava com não sei se era o Mil, não sei quem, sei que era um namorado novo, um estrangeiro, e ela estava no hotel com ele. Eu liguei para ela, ela veio, né? Depois aí o Paulinho levou roupa dele, paletó dele para enterrar o papai. Eu não vi o papai nu, eu não quis ver, fiquei em estado de choque. O Paulinho lavou ele, deu banho nele, vestiu ele, tudo. E dali, daquele momento, à noite o Paulinho veio, né, para me abraçar e tudo, eu já dei um stop nele. E aí no outro dia ele veio e aí queria conversar comigo e tudo, não sei o quê. Aí eu falei para ele, não quero falar com você, me deixa em paz, não quero falar com você agora, deixa passar mais um pouco da minha dor. E nessa época tinha a Verinha, tinha um monte de amigos que vieram a Lurdinha, que vieram no velório do papai e ficaram com a gente a noite inteira. E foi uma das piores noites da minha vida, gente. Ver meu pai naquelas condições e ainda ter que ligar para o meu irmão, ter que ligar para a mamãe para avisar todo mundo, e ligar para a mulher dele, a nova mulher dele, que ele estava com uma nova mulher, que a mulher não acreditava, dizia que a gente estava mentindo, que era tudo mentira, que não sei o quê, mas o papai estava lá morto, eu fiz foto para mandar para ela, porque ela não acreditava. E aí com isso foi a gota d'água que eu virei pro Paulinho, depois de acho que uma semana, um mês, sei lá, depois de um tempo que o papai tinha sido enterrado, eu virei pro Paulinho e falei, não dá mais. Agora foi a gota d'água, eu não quero mais viver com você, não tenho mais como. E aí ele não entendia o porquê, aceitou muito malamente, né? Aceitou, mas não aceitou. Aí no começo eu fiquei ainda morando com ele no mesmo apartamento, eu fiquei num quarto, ele em outro quarto, que a gente praticamente já estava um pouco assim. E aí depois eu não conseguia mais ter relação com o Paulinho, não tinha jeito, né? E aí eu me separei completamente dele. E aí depois eu vou continuar contando para vocês que daí, quando eu me separei do Paulinho, aí eu fui aprontar um pouquinho, né? Porque 36 anos, ainda estava jovem, cheia de amor para dar. Aí aconteceu algumas coisinhas que eu vou contar para você no próximo vídeo, tá?